Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, segunda-feira, dia 4 de setembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, e conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito e admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a liturgia de hoje é muito direta ao que diz respeito à fé cristã que foi ensinada por Jesus a seus discípulos e apóstolos. No cerne da questão de hoje, partindo do contexto da primeira leitura, temos a fé na ressurreição dos mortos. O Salmo, ao dizer que o Senhor vem julgar nossa terra, contribui de forma muito significativa e incita a olharmos de forma mais direta para a parousia, ou seja, a segunda vinda de Jesus. O Evangelho, com ensinamentos riquíssimos e muito profundos, mereceria de fato uma verdadeira aula para explicá-lo parte por parte. Em primeiro, vamos ao centro da questão, a qual nos apresenta o pilar basilar da fé cristã: a ressurreição dos mortos. E sempre vale a pena, algumas pequenas provocações positivas, sempre com o intuito de refletirmos juntos cada um dos ensinamentos deixados por Jesus ou pelos seus apóstolos. Então vamos lá. Provocação positiva. Você crê na ressurreição dos mortos? Ou apenas vai seguindo a religião cristã como se não precisasse acreditar nisso, em tudo que ela ensina? Isto é muito importante, preste atenção, pois é bom saber que nós somos criaturas eternas. Desde o nosso nascimento, somos criaturas eternas. Como assim, Padre? O que significa isso? Seremos sempre eternos? Exatamente isso. Sim, é bem verdade. Deus nos criou para sermos eternos.
E então seremos eternos segundo as nossas escolhas que fazemos neste tempo presente. E quando digo escolher agora, neste tempo presente, isto não significa ficar em cima do muro e ir levando a fé cristã com a barriga, como se isso pudesse ou tivesse possibilidade. Não é isso. Mas se isso acontecer na vida de algum cristão desinformado, é bom que se decida logo e haja realmente conforme o que se acredita em sua vida. Ou seja, se acredita na ressurreição dos mortos, então todos nós devemos demonstrar pela nossa prática que acreditamos na ressurreição. E como eu dizia, ao nascermos neste mundo, seremos eternos segundo o que professamos e de acordo com aquilo que acreditamos. Entenda que a nossa alma, ela não morre mais. Na hora que nós nascemos, a alma nunca mais morre. O que morre é o nosso corpo corrupto pelo pecado. Então, a nossa alma terá um destino para a eternidade. Se acreditamos e vivemos a fé a partir do Filho de Deus, então, conforme a primeira leitura de hoje, ressuscitaremos para a vida eterna. Agora, se esta ou aquela pessoa teve a oportunidade de crer e não quis acreditar na ressurreição que Jesus sempre nos ensinou, então tal pessoa terá sua alma eternamente no inferno. Compreenda bem, somos eternos. Ou nossa alma irá para o fogo interno, o inferno, ou nossa alma irá para a vida eterna, para o paraíso, ao lado de Deus, da Virgem Maria, São José, dos nossos santos de devoção, nossos anjos da guarda, enfim. Talvez aqui seja bobeira eu perguntar, mas vamos lá. Para onde você quer que a sua alma vá ao fim de sua vida? Ou mesmo diante da parousia, né? Se Jesus voltar e nós estivermos aqui ainda. Para onde você quer que a sua alma vá? E penso eu aqui, meio que ingenuamente talvez, já saber a resposta. E penso que você que está escutando vai dizer: ora, padre, eu quero que minha alma vá para a vida eterna. Então, eu diria: você está fazendo algo para a sua alma ir para a vida eterna? Ou talvez assim meio que querendo dar uma de aquele ditado antigo, né? João sem braço, né? Alguém poderia dizer: está fazendo o que, padre, para minha alma ir para a vida eterna? Horas, vivendo conforme os mandamentos da lei de Deus, todos aqueles que Jesus nos ensina e pede para colocarmos em prática. Estamos fazendo isso com afinco, com amor, com dedicação? Eu digo para você, você tem acreditado e valorizado as coisas que são do céu? Mais ainda, você tem escutado e praticado o que Jesus tem ensinado? Você tem uma vida sacramental e uma vida ativa em sua comunidade ou em sua paróquia? Olha só que esses são alguns requisitos básicos, né? Básicos mesmo, para que não desprezemos todos os ensinamentos e a presença do Filho de Deus. Aliás, como ele mesmo nos chama a atenção no Evangelho de hoje. Preste bem atenção no Evangelho de hoje. Jesus ensina que depois dele não haverá outro, né? As profecias do Antigo Testamento, todas elas se referem a ele, ao Filho de Deus. Ele chegou. E é isso que ele está lendo na sinagoga hoje, conforme o Evangelho nos ensina. E depois, né, mais ainda, notemos que não precisamos esperar novas revelações, pois o que o próprio Jesus ensina, insisto, a partir do Evangelho de hoje,
Esta é a revelação plena do Pai. Precisamente, o que estamos vendo na liturgia de um modo geral. Então notem que Jesus critica as pessoas que não estão valorizando a sua presença em nosso meio. E quando Jesus fala sobre isso, o evangelho de hoje, que é muito longo, você pega a segunda parte dele. Então Jesus, quando faz essa crítica, ele cita o exemplo de 2 profetas do Antigo Testamento que foram rejeitados pelos seus próprios convivas. Querido povo de Deus, ainda temos tempo de valorizar tudo o que Jesus sempre nos ensinou, a fim especialmente de lucrarmos a vida eterna. Por vezes eu tenho dito, Deus não quer que ninguém vá para a morte eterna. Não, o desejo de Deus é que todos os seus filhos contemplem o paraíso, a vida eterna. Mas, querido povo de Deus, a verdade tem que ser dita, conforme o próprio Jesus nos ensina em tantas vezes nos evangelhos. Se o ser humano não fizer a sua parte, não tem jeito. Ou o ser humano escolhe agora a vida eterna, ou ao final, infelizmente, esta ou aquela pessoa, se rejeitar a fé em Jesus, irá para a morte eterna. Então, povo de Deus, creiamos agora no tempo presente e pratiquemos nas boas obras da ressurreição que Jesus nos ensinou e nos deixou. Obrigado por escutar essa singela e simples homilia. Deus abençoe você e toda a sua família.